Onde tem corações gratos, a unção sendo derramada. Onde tem corações gratos, há poder sendo derramado. Se tem alguém aqui com o coração cheio de gratidão, de liberdade, porque a glória do Senhor está sendo derramada sobre esta casa, sobre esta igreja. Urama, sou e andará, suri andarai. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Você tem liberdade para fazer isso. Você tem liberdade para fazer isso. Este é o lugar. Este é o lugar. Este é o lugar. Romanos capítulo 12. Eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 12. Eu quero ler do versículo 1, essa perícope do versículo 1 até o versículo, nós vamos meditar até o versículo 7. Nós vamos fazer uma pregação expositiva. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, permanecesse. Obrigado. Aleluia, aleluia. Romanos foi um livro, é um livro altamente teológico, considerado o evangelho fora dos 3 evangelhos sinóticos, o evangelho de João. Romanos é considerado um evangelho também, de tanta profundeza teológica que existe. Grandes nomes de homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja tiveram a sua vida transformada e foram profundamente tocados pelo Senhor ao se depararem com os textos deste livro por nome de Romanos. Pais da igreja da época da patrística é uma época do século I até o século XV, entre a idade antiga e a idade medieval. Foi um período onde a igreja teve uma transformação, uma metamorfose teológica, filosófica, e grandes homens foram inspirados por Deus ao se depararem com os textos de Romanos. Martinho Lutero, por exemplo, ao se deparar com Romanos 17, onde diz que o justo viverá pela fé, foi impulsionado para dar o gatilho à reforma protestante. Nós falamos algumas semanas atrás sobre isso. Tim Keller vai dizer, um grande teólogo americano que morreu há um ano atrás, 2023, grande homem de Deus, um presbiteriano, ele veio escrever em um dos seus livros, dos comentários que ele faz a este livro de Romanos, ele veio dizer que a carta de Romanos é um livro que transforma o mundo repetidamente através de transformação de pessoas. O que quer dizer? Deus não transforma o mundo, Deus transforma pessoas. Você não entendeu? Alguém pegou e deu um glória. Eu vou repetir. Deus não transforma o mundo, Deus transforma pessoas para transformar o mundo. Isso vai ficar melhor daqui a pouquinho. Alguém já está pegando aqui. Deus não escolheu transformar a sua casa, Deus escolheu transformar você, porque a sua casa será transformada a partir de você. Pastor, a minha casa, parece que você não conhece a minha casa. A minha casa está cheia de palavrão. A minha casa está cheia de insultos. A minha casa não tem respeito mais. Talvez eu falo com o esposo que está dizendo, pastor, você não conhece a minha mulher, aquela jararaca. Talvez eu falo com o esposo que está, pastor, você não conhece o meu marido, aquele Shrek. Talvez eu estou falando com o filho, pastor, você não conhece os meus pais. É só briga, é só confusão. É porque você ainda não entendeu que Jesus, nosso Deus, não vai transformar a sua casa. Ele quer transformar a sua vida para depois da sua casa ser transformada. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre essa igreja essa noite. Se você quiser receber, levante a mão para o céu. Eis que essa noite uma unção transformadora do céu está descendo sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Eu libero uma transformação do céu sobre você. E se você acredita nisso, aplaude ao Senhor, adore a Ele, porque hoje a transformação chegou. Está ficando bom isso aqui. Glória a Deus.
Grandes homens de Deus tiveram a sua vida transformada por causa disso. Grandes homens. Agostinho de Hipona disse que ao ler Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo 8, ele lançou a base para todo o pensamento cristão que ele veio trazer como um dos pais da igreja. E o versículo, coloca para nós capítulo 10, versículo 9, do versículo 9 ao versículo 10, do que este homem de Deus estava citando. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora olha o versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com esses dois versículos ele lançou a base à fé cristã, que a salvação não vem por obras. A salvação vem pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque com obras você pode até alcançar justiça terrena, mas com a fé no Jesus, você confessa que Ele é Senhor e Salvador, você alcança a salvação eterna, que é no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você percebe que o livro de Romanos, ao longo da história, transformou corações. A pergunta que não quer calar: por que o meu coração está tão endurecido ainda? Não pergunta para mim não, pergunta para você, porque seu coração está endurecido. Eu faço para mim a pergunta. A pergunta que não quer calar: por que eu caminho 2 passos para frente e 10 para trás? Um livro como esse é um livro que você deveria ler todos os meses, até porque por 2 horinhas de leitura você completa essa leitura de Romanos. Grandes homens foram impactados. 3 jovens, os irmãos Wesley, Charles e John Wesley. Junto com ele um outro pregador, que se tornou um pregador depois, George Whitefield. Esses 3, na Universidade de Oxford, ainda 3 jovens, se reúnem, pastor Glauber, num grupo de estudo bíblico dentro da universidade. E esse grupo de estudo bíblico na universidade estavam estudando e de repente se depararam com o livro de Romanos. E começaram a ler o livro de Romanos, irmão Wellington. E começaram a meditar naquele livro de Romanos. E parece que as palavras e as letras, de fato, começaram a pular, Marcelo, do livro de Romanos, e a entrar nos seus olhos e descer no seu coração. E eles tiveram um grande avivamento espiritual. E começaram a levar para os seus púlpitos das igrejas a salvação pela graça e pela fé no Senhor Jesus Cristo, mas uma pregação mais espontânea, de forma genuína, mas de forma que conforme eles falavam, as suas palavras pareciam que saía poder, que vinha poder dos céus e era emitido e emanado através das suas palavras. Os púlpitos das igrejas ortodoxas, presbítero Fábio, proibiram esses 3 jovens de pregar a palavra de Deus dentro das igrejas. Aí é que surge a grande frase célebre de John Wesley, dizendo: as igrejas podem fechar as portas e nos proibir de pregar no púlpito, mas nós fazemos do mundo a paróquia onde nós iremos pregar o Evangelho de Cristo. Se você não entendeu, eu vou explicar melhor para você. Sabe o que ele estava querendo dizer? Quando eu li esse livro de Romanos, eu entendi que nada pode conter e segurar a chama do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que isso significa, pastor? É que essa chama, se um dia ainda não acendeu, vai acender no seu coração. E quando essa chama acender no seu coração, não existirá mais muralhas, barreiras que interrompa a vontade estabelecida do Senhor sobre a sua vida. Eu quero te encorajar nesta noite, meu irmão e minha irmã. Não importa a sua idade, você pode ser adolescente. Não importa a sua idade, você pode ser um jovem. Você pode ser até mesmo velho de idade. Não importa. Eu quero encorajar a igreja do Senhor nesta noite. Você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Se você ainda não entendeu qual é o milagre do Evangelho de Cristo, não é apenas revelar quem é Jesus, é revelar quem é você em Jesus. O tema que nós estamos começando a pregar é: todos somos
somos líderes e todos somos servos. Quando você entende isso, você sabe quem é seu pai e quem é você na relação. Se você entender que você é filho, nada é impossível para você, porque você crê que o seu pai te resgatou e te transformou em filho. Quando todas as vezes que a igreja viveu um avivamento e um grande crescimento espiritual, foi quando a igreja entendeu o seu lugar devido. Todas as vezes que a igreja regrediu espiritualmente, é quando nesta igreja não entenderam o seu lugar. Ei, entre sermos líderes e sermos servos, pode voltar o slide. Nós vamos ler o texto, tá? Eu não me perdi não, gente. É que Deus vai dando coisa e a gente tem que entregar. Esses dias alguém, usado por Deus sem me conhecer, falou assim: pastor, entregue à igreja tudo que Deus tem dado para você pelas madrugadas. Não retenha para você. Porque eu estou vendo, essa pessoa disse sem nos conhecer, o diácono Sérgio estava comigo, o diácono Diogo também estava comigo. Porque esta igreja, o Senhor está virando uma chave. Haverá crescimento. Crescimento gera barulho e gera dor, porque o osso cresce. Dói crescer. Mas ele falou: leva essa igreja, direcione essa igreja, e tudo que o Senhor colocar no seu coração, derrame sobre a igreja do Senhor. Então, se eu sair do sermão, é porque Deus está dando algo aqui, eu tenho que derramar para vocês. E se você não gostar, não reclama comigo não, reclama com ele, tá bom? Todos somos líderes e todos somos servos. Percebe que são dois extremos? Está percebendo comigo? Quem está comigo? Me ajuda a pregar, gente. São dois extremos. Servo e líderes. Existe uma liga. Existe uma ação, existe um poder que consegue conciliar esses dois extremos. E essa liga, esse poder, se chama filiação e paternidade. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: filiação e paternidade. Você sabe quem é seu pai? Pergunta para essa pessoa. E você sabe de quem você é filho? Pergunte para essa pessoa. O que aproxima esses dois polos, irmão Anderson, líderes e servos, é quando nós entendemos quem é o nosso pai e a quem pertencemos. Mas também existe uma força contrária que afasta esses dois polos ainda mais. E o nome dessa força contrária é orfandade. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: você não é órfão. Faz favor para mim, prega para quem está do seu lado agora sobre orfandade, se você conseguir. Você não é órfão, diga para essa pessoa. Você tem um pai. Agora pergunta para essa pessoa: por que você está agindo como alguém órfão? Só está começando, nós vamos ter mais um ano dessa série, tá? Essa série só vai acabar em 2029. Pergunta para essa pessoa: por que você está agindo como órfão? O que um órfão faz? O órfão, ele é traumatizado, ele tem traumas. Traumas de infância, de abandono, traumas de negação. E ele carrega, o órfão, ele carrega esses traumas pela sua história, pela sua vida. E muitas das vezes ele se nega a dizer que é órfão, que tem traumas. Nega ajuda. O órfão, ele pensa que todo mundo é contra ele. O órfão, ele pensa que ele é o certo e todo mundo é errado. O órfão, ele está num ambiente de paz, como o ambiente da igreja, e ele quer fazer de tudo para que esse ambiente de paz seja um ambiente de guerra. Posso pregar para vocês? O órfão, ele tenta a todo tempo, pastor Glauber, e isso como pastor e como líder espiritual, a gente consegue observar em algumas pessoas, e eu não estou dando indireta, eu estou dando direta mesmo para você. Orfandade é um mal que o diabo tem colocado no coração de muito crente.
e se esquece da palavra que o Senhor disse, que Deus, o Pai, amou o mundo, não o mundo, pessoas, de tal maneira que enviou o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, eu posso pregar ou você quer continuar esse texto? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Você não entendeu que isso aqui é um convite do Pai para os órfãos, dizendo: a partir de hoje você não é mais órfão, a partir de hoje você tem um Pai. Vamos continuar pregando. Enquanto a liga puxa, paternidade e filiação, a outra afasta, orfandade. E daqui nós vamos falar com vocês algumas noites. Romanos capítulo 12, versículo 1. Pastor, está com o microfone para ler que eu estou rouco. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Vocês não conhecem essa? Voltar à inocência. O pede é bom por isso. E acreditar em ti. Mas às vezes estou, ré menor, levado, sol maior, pela vontade de dó crescer. Maestro outro nível. Torno-me independente. Sol. E deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Diga: abraça-me, abraça-me. Sinta o abraço do Pai para a sua vida hoje. Abraça-me. O Senhor está curando mentes e corações essa noite, eu creio nisso. Aleluia, 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 aleluia. Com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, Senhor. Venha nos abraçar, abraça-me, abraça-me, Senhor. Com seus braços de amor. Capítulo 12, versículo 1, pastora. Lê para nós primeiro versículo. Portanto, irmãos. Portanto, quem? Irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo. Oferece o que, gente? O que, gente? seu corpo. Então fala, o seu corpo. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só. O que Paulo está tratando nesse versículo. Pelas misericórdias. Primeiro ele está dizendo, não é uma, não é duas. Em outras palavras, a misericórdia do Senhor não foi só para ontem. E não acabou hoje. E nem vai acabar amanhã. As misericórdias do Senhor são sem fins e elas se renovam todas as manhãs. O que Paulo está dizendo aqui? Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Primeira coisa, Paulo não está tratando isso aqui de autoflagelo. Paulo não está dizendo, corte o seu corpo. Cristo morreu por você. Se chicoteia o seu corpo. Basmem você, algumas religiões pregam isso. Cortem com navalhas. Isso se chama autoflagelo. Não é disso que Paulo está tratando. Quando Paulo fala, entrega o seu corpo como sacrifício vivo,
Paulo está falando de um estilo de vida que Jesus está apresentando para nós. Deixe sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 12, põe um marca-página. Agora abra em Gálatas capítulo 2, versículo 15 e 20, para nós entendermos melhor isso aqui. Vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 15 ao versículo 20, 5 versículos. Para você entender melhor o que Paulo está dizendo, como entrega o seu corpo em sacrifício vivo. Pastor, eu não trouxe minha Bíblia física, você tem celular? Então pegue esse celular e abra a Bíblia. Não fique olhando para mim, lê o texto, o que eu estou falando para você pode ser sério, mas o que a Bíblia está dizendo vai muito mais do que eu estou te falando. Lê o texto comigo, Gálatas capítulo 2, versículo 15, pastor, você está bravo? Não estou não, gente, eu estou te estimulando a ler a Bíblia comigo. Gálatas capítulo 2, versículo 15, ó, estou sorrindo. Gálatas capítulo 2, versículo 15, pastor, lê para nós. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentro dos gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, porque se mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha só. Estou crucificado com Cristo. Espera aí, Paulo foi crucificado? Não. Você está entendendo o contexto que ele está dizendo aqui? Estou o quê? Agora lê o versículo 20. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só que coisa linda, pastora, você vai ler isso novamente, mas com uma voz de trovão agora. O que Paulo está dizendo para nós em Romanos capítulo 12, dizendo, entrega o seu corpo, ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, não é um autoflagelo, é sim um estilo de vida. Ele está dizendo, Jesus já morreu por você, Jesus já foi crucificado, mas Jesus também já ressuscitou para vocês. Como ele morreu e ressuscitou, agora ele está vivo. Não é para você morrer fisicamente, me mato para Cristo, não, é para você viver para Cristo. Agora lê para nós novamente o versículo 20, pastora. Logo já não sou eu. Não, lê mais com mais evidência, pastora. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem pode dar glória para isso? E mais o que, pastora? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele se entregou por cada um de nós. Todas as manhãs, quando você acordar, se lembre, ele morreu e ressuscitou. Todas as noites, antes de dormir, você se lembre, ele morreu e ressuscitou. Todas as tardes, quando você sair do almoço, você se lembra, ele morreu e ressuscitou. O mínimo que eu posso fazer não é morrer por ele, é viver para ele. Eu vivo para Cristo, eu respiro Cristo, eu glorifico a Cristo, eu vou viver para Cristo. É sobre isso. Este é o culto racional de vocês. Voltei para Romanos agora, Romanos capítulo 12. O final do versículo. Este é o culto racional de vocês. Este culto que ele está falando, nós precisamos entender. A palavra culto para nós em português, ela dá a entender que isso aqui é meramente espiritual. Culto é algo espiritual. Culto é algo religioso, pastor Grau. Culto é algo que só acontece no ambiente onde todos estão juntos. Mas o que será que essa palavra quer dizer? Só no nosso idioma que é transcrita assim. Como se fala culto em inglês, gente? Como se fala culto em espanhol? Serviço, serviço. Como é a palavra original do grego para culto? Latreia. Latreia significa serviço. Qual é a palavra do original do hebraico? Ela é ainda mais profunda, porque é uma palavra, na sua raiz, ela tem 3 semânticas no hebraico. A palavra para culto no hebraico é avodi, que significa serviço também. Mas essa mesma palavra, se você mudar apenas a semântica dela e falar avedi, não significa serviço, significa servo.
A mesma palavra, se você mudar a sua semântica para avodar, significa, em português, é traduzida para adorar, mas no original significa trabalhar. Percebe que culto é serviço e adoração é trabalho. Sou eu que estou dizendo? Não. Quando Paulo refere-se a culto, ele está falando sobre serviço. Quando Jesus diz que adorarás ao Pai, o Pai procura quem adora em espírito e verdade, ele está falando quem trabalha. Quando nós entendemos o significado de cultuar, fica muito mais claro em nossa mente. Por quê? Tanto no grego quanto no hebraico, a Bíblia trata culto como um serviço a fazer e a adoração como um trabalho que devemos fazer também. Quando entendemos isso, nós começamos a perceber que o culto não começa quando você chega na igreja. O culto começa muito antes. Se o culto é um serviço e se a adoração é um trabalho, quando no domingo, que é o dia do culto, que você vem para a igreja, que nós chamamos de culto, o serviço, nesse dia, você almoça e você já começa a pensar, hoje eu tenho que me arrumar, porque o culto começa às 6h30, eu tenho que chegar às 6 horas para oração, porque todo crente chega meia hora antes para orar aqui nessa igreja, né? Amém? Eu percebo. Pois é, você começa a se arrumar, pensando, opa, eu tenho que 6 horas estar na igreja. Quando você começa a pensar sobre isso, você já começou a gerar um trabalho dentro de você. Você já começou com o teu culto, meu amigo. Quando você está se arrumando ali, e de repente nesse dia, o filho derruba a casa de ponta cabeça, você não perde o seu foco, porque você entendeu que o seu culto já começou e nada pode atrapalhar o seu culto mais. Quando você entende que o seu culto não começa aqui, começou muitas horas antes, no percurso que você está dirigindo para a igreja, alguém dá uma fechada de você no trânsito, você fica irado e pensa em reclamar, mas você lembra, eu não posso perder o meu foco, eu já estou prestando o meu culto a Deus. O culto não começa aqui, o culto começa muito antes. Quando eu estou servindo, eu estou adorando. Logo, quando eu estou adorando, eu estou prestando um serviço a Deus. É por isso que quando um líder fala para você, ei, vamos trabalhar, vamos servir na recepção. Amém, irmão Diácono Sérgio? Vamos trabalhar na recepção. Aí você fala assim, não, eu não estou pronto não para trabalho. Espera aí, você está pronto para que culto então? O culto é serviço. Tem um amém. Quando nós entendemos que o culto é serviço e a adoração é trabalhar para o Senhor, Diácono Wanner, nós não vamos mais querer apenas chegar aqui 7 horas ou 6h30 e sentar e só falar, venha, venha, venha porque eu quero receber, porque isso não é visão de filho. Posso continuar? Isso é visão do quê? Órfão. O órfão é aquele que chega, está trabalhando no templo, na igreja, olha para o lado e vê alguém sentado e fala, meu Deus, só eu trabalho aqui. O filho não. O filho chega na igreja, ele está trabalhando, ele está vendo todo mundo sentado, ele fala, eu não estou nem aí, eu sou filho, eu sei meu lugar, eu sei quem é meu pai, eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para o meu pai. É diferente. Deus está falando hoje aqui. O culto, nós temos que entender o que significa culto, meu irmão. O que significa adoração. Tem pessoas que anos, entra, sai ano, entra ano, passa o tempo. É crente velho na igreja. E até hoje não entendeu, não se deu conta como é prestar um culto a Deus. Quando você entende que o culto é um serviço que você presta ao Senhor, e que a sua adoração é o trabalho que você faz para Deus, nada atrapalha o seu culto. Pastor, o que Jesus pensa sobre isso? Vamos pensar, porque Jesus foi além, tá? Vamos apertar o cinto? Posso? Abre comigo Mateus capítulo 20, por favor. Mateus capítulo 20. Versículo 26, versículo 27 e versículo 28 nós vamos ler. Mateus, capítulo 20, versículo 26,
versículo 27 e versículo 28. Vamos ver o que Jesus pensa sobre culto. O que Jesus fala sobre culto. Lê para nós, pastora. Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo. Capítulo 20 de Mateus. Capítulo 20. Mateus, capítulo 20, versículo 26. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Segura. Esse texto, essa perícope está falando do quê? Foi quando uma mãe chega em Jesus na reunião entre os discípulos, fala: Jesus, lá no reino, deixa que esses meus 2 filhos no trono sentem dos seus lados. Um senta do lado direito e o outro senta do lado esquerdo. Mas não tinha só 2 discípulos, tinha 12. Aí Jesus olha para ela e fala: meu Deus, sem noção. Amostradinha essa mãe. Aí, o que acontece é que os outros 10 discípulos olham aquela expressão da mãe e ficam sem entender. Tipo assim, será que ela acha que só os filhos dela merecem isso? Então Jesus falou: vocês não estão entendendo nada. Os reinos dessa terra tratam assim. O menor tem que servir o maior. Aí ele começa a falar isso aqui: entre vocês não será assim. Que aquele, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Essa palavra serviço no original, no grego, a palavra é diácono, que significa diaconia. Quantos diáconos tem aqui hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você é diácono, pastora? Você também, pastor Glauber? Eu também sou. Você também é diácono, Zito? Opa, o presidente do Fábio também é diácono. Opa, estou vendo o presidente do Fábio também. Tem mais diácono aqui nessa igreja? Só isso, diácono. O irmão Anderson é diácono também. Olha que legal. Está crescendo o número de diácono aqui, gente. E vocês que não levantaram a mão, por que não vocês não levantaram? Eu vou explicar para vocês o que é diácono. Diácono é filho, tá? O texto está dizendo assim: se você quer se tornar grande, porque ninguém é grande, mas você quer se tornar grande, começa sendo diácono. O que o diácono faz? O diácono serve. Pastor, diácono só serve na igreja? Lógico que não. Na igreja você aprende a ser diácono. Eu vou repetir. Quando você é filho na igreja, você aprende o serviço e o ofício de uma diaconia. Mas o verdadeiro diácono não é aqui dentro, é lá fora. É quando você está no estacionamento do supermercado, com pressa, pastor Glauber, de comprar um trem que está faltando na tua casa, que a mulher mandou comprar. E eu sou esquecido que só. Se eu não anotar, eu não lembro nada que ela pediu. Então está na minha cachola aqui, eu falo: tem que comprar um açúcar, tem que comprar uma farinha, tem que comprar um macarrão. Tem que comprar um açúcar, tem que comprar uma farinha, tem que comprar um macarrão. Tem que comprar um açúcar, tem que comprar uma farinha, tem que comprar uma... Se eu colocar outra frase no meio, eu já esqueci. Daqui a pouco eu vou esquecer esses 3 que eu falei, tá? Tem que comprar açúcar, farinha e macarrão. Aí eu estou passando na faixa de pedestre, vem uma mãe com 52 filhos e meio, porque ela está grávida ainda. Vem meu filho. Vem meu filho. E eu com pressa. E os carros querendo passar. O que o diácono faz? Ele para o trânsito. Ele está a serviço do reino. Está a serviço da comunidade. O que o diácono faz? Tem alguma pessoa querendo atravessar a rua, isso acontece muito no Brasil. Idosa, talvez com uma bengalinha, com a dificuldade de andar. O diácono está no carro, ele para o carro, ele desce do carro, ele vai ajudar aquela pessoa a atravessar a rua. O diácono, quando está aqui na igreja, ele está pensando, ele está ligado, ele não deixa um copo fora no lixo, ele não deixa acabar a água, mas lá na rua também ele está à disposição da comunidade onde ele está inserido. Então o Senhor Jesus está dizendo para aqueles discípulos e para a igreja de hoje: você foi chamado para ser filho, e você então foi chamado para ser um diácono, não somente dentro da igreja. Aqui você pode não ter um nome de diácono, isso pouco importa, meu irmão. Se você é filho, você é diácono lá fora, lá na rua, no banco, no mercado, na escola, aonde você estiver. Vamos lá, Jesus então usa essa expressão, diaconia, versículo 27. Vai piorando a situação, olha agora. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Olha só, sabe qual é a palavra do grego que aparece para servo aqui? Posso falar? Doulos, que significa escravo. Espera aí, Jesus está dizendo então que eu tenho que ser escravo de todo mundo? Lógico que não. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Versículo 28 explica, lê o versículo 28. Tal como o filho do homem, que
ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está dizendo assim: eu já servi como escravo, eu já cumpri este papel. Agora você só tem que olhar para mim que fiz isso e copiar as minhas ações. O que Jesus está dizendo em outras palavras: quando as afrontas vierem sobre você, se lembra que eu sofri muito mais afrontas do que você. Quando pessoas contrárias ao que eu penso, contrário ao que você pensa, vierem com palavras persuasivas para te ofender, não se sinta ofendido. Jesus já foi muito mais, infinitamente mais ofendido em seu lugar. Jesus está dizendo: ei, doulos, escravo, entenda, quando você compreende o meu ministério cumprido nessa terra, que eu vim sofrer em seu lugar, eu vim ser escravo em seu lugar, para que hoje você seja livre. Não é livre para pisar nos outros, não é livre para criticar os outros, você é livre para que mesmo sendo afrontados, você entenda: eu sou filho e nada vai me tirar do propósito que o Pai me chamou para cumprir. É sobre isso, é culto. Culto só se presta quando você entende o seu lugar na cadeia da família. Se você não compreende, meu irmão, que culto é esse que você está prestando? Eu sou pastor dessa igreja, eu preciso dizer isso para você. Que culto é esse? Já parou para pensar que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi um culto que ele prestou ao Pai? Se culto é serviço, e o que Jesus fez na cruz do Calvário foi o quê? Você já parou para pensar que cada chicotada que Jesus levou, missionária Zilda, era uma adoração que ele estava prestando ao Pai? Cada cravo, prego, do jeito que você quer chamar, pregado nos pés, nas mãos de Jesus, foi uma adoração, um trabalho que ele fez ao Pai. Já parou para pensar, meu jovem Pedro e sua namorada, que quando Jesus subiu no alto do caveira e foi crucificado, o que ele fez no alto daquela cruz foi um culto em adoração ao Deus Pai? Eu faço uma pergunta para você: as chicotadas não tiraram o foco do culto de Jesus? Os açoites não tiraram o foco do culto de Jesus? As blasfêmias que você fez na eternidade não tirou o foco do culto de Jesus? Oh, em nome de Jesus, fica de pé neste momento, porque isso é profético. Fica de pé, olha a sua volta. Nada que alguém vier dizer para você, não permita que tire o seu foco do seu culto a Jesus. Quantos veio prestar o culto a Jesus? Levante as duas mãos aos céus. Ei, levante as duas mãos aos céus. Que nada a partir de hoje tire o foco do seu culto, tire a razão deste culto. O centro desse culto é Jesus. O centro desse culto é Jesus. Se tem alguém aqui que é um diácono e veio prestar o culto e adoração, levante as duas mãos, aplauda o Senhor, que porque profeticamente essa igreja vai viver um romper espiritual. Antes de sentar, vira para quem está do seu lado e fala: o que você está fazendo aqui é um culto, meu irmão. Não, mas fala com fé: o que você veio fazer aqui hoje, o seu trabalho, é um culto ao Senhor. Para de mimimi. Você já sentou por quê? De pé, fala para essa pessoa: para de mimimi. O que nós estamos fazendo aqui é servindo ao nosso Pai. Você é filho. Eu estou cansado, desculpa eu falar isso para vocês. Pode se sentar agora. Enquanto isso eu respiro para polir minhas palavras. Estou cansado de crente mimimi, gente. Pastor, não volto mais nessa igreja amanhã. Você que sabe, filho. A igreja vai continuar existindo sem você. Desculpe a minha sinceridade. Você acha que a igreja da esquina não vai falar isso para você? Meu Deus. Versículo 2. A coisa vai ficar mais apertada, tá, gente? Só estou começando. E eu ainda sou bonzinho, pensa a pastora do domingo que vem.
Pensa o pastor Globo no outro domingo. Versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2. Vocês deixam, marca a página em Romanos capítulo 2, nós vamos ficar assim, para você não perder o fio da meada. Pastora, lê para nós, versículo 2 de Romanos capítulo 12. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que coisa linda. O que está dizendo esse versículo? E não vivam conforme os padrões desse, mas deixem que sejam transformados pela renovação da mente. Esse versículo 2 está falando de duas expressões. Primeira expressão, metamorfose. Fala, metamorfose. É uma transformação. A segunda expressão é metanoia. Diga, metanoia. Metanoia significa transformação de mente. Meta significa além, depois. Noia vem da palavra, expressão nous, que significa pensamento, intelecto. Então, metanoia está dizendo além do seu pensamento, além do seu intelecto. Agora pensa nisso e pensa no que Paulo está dizendo. Renovação da vossa mente, metanoia. Ele está falando além do seu pensamento. Metamorfose e metanoia no reino de Deus, no evangelho de Cristo, caminham juntos. Diga, caminham juntos. Como assim, pastor? Você pode receber uma transformação sem ter transformação de mente. Claro que pode. Você pode receber uma transformação sem transformação de mente. Como assim, pastor? Posso. Eu posso ir lá fazer uma bariátrica e emagrecer aqui, ó. Depois vai ficar um monte de pele sobrando. Você vai lá, faz uma cirurgia plástica e resolveu o seu problema. Certo ou errado? Certo. Transformou o corpo? Transformou. Tem pessoa que você olha hoje, daqui a pouco você fala, meu Deus do céu. Diz uma história que uma mulher fez uma cirurgia plástica. E ela foi para o hospital, e aí ela morreu. Aí ela chegou no céu. É uma história, tá, gente? Criada. Ela foi para o céu. Aí chegou no céu e falou, ô Deus. É engraçado que nas histórias todo mundo vai para o céu, né? Ô Deus, eu já morri. Eu só tenho uns 50 anos. Eu tenho mais uma vida inteira para frente. Me dá a oportunidade. E Deus foi generoso com ela. Tá bom. Você vai voltar e vai viver mais 30 anos. Até os 80. Tá bom. Verdade. Ela desceu. Quando ela chegou na terra, ela falou assim, opa, já que eu tenho mais 30 anos, vou pegar esse meu dinheiro, agora eu vou fazer uma bela de uma cirurgia. E vou mudar de tudo. Até cabelo eu vou mudar. Nariz. Orelha. Assim. Vai voltar normal. Papada. Tudo. Braço. Vou mudar tudo. Foi para o centro cirúrgico. Fez a cirurgia. Saiu outra pessoa. Foi atravessar a rua. O ônibus veio, puf, pegou ela. O que aconteceu com ela? Morreu. Foi para o céu de novo, miserável. 2 vezes. Chegou no céu, ela chegou brava, revoltada. Meu Deus! Você me disse, garantiu que eu viveria mais 30 anos. Ele falou, é que eu não te reconheci. Metamorfose é possível sem a mente ser transformada, gente. Tá. É possível transformar o corpo sem transformação. O pessoal da mídia já colocou que eu tenho só mais 5 minutos para acabar a pregação. É possível transformar o corpo e não transformar a mente. É possível. Mas o que o texto está dizendo aqui é metanoia. Transformação da mente. A metamorfose junto com a metanoia nunca começa do corpo. O Senhor chamou para que nós tenhamos e vivemos completamente para Ele, corpo, alma e espírito. O problema de muitas pessoas quando vêm para a igreja, ela quer o corpo transformado. A partir de hoje, eu não uso mais essas roupas mundanas. Eu só uso saia 3 dedos abaixo do joelho, porque é assim que mulher crente veste. Aí ela chega para a igreja com a saia 3 baixa dedos do joelho. Só que as outras irmãs tiveram a metanoia, a transformação de mente. Ela percebe, as outras irmãs, que não é a saia 3 baixa dedo do joelho que vai dizer quem ela é em Deus. Ela pode vestir uma calça bem comportada e ela continua sendo Deus, filha de Deus. Aí essa pessoa que não teve a mente transformada, só o corpo, só a estereotipo, ela fala,
essa aí não é crente, não. O corpo foi transformado, né? Mas a língua continua grande. Por quê? A mente não foi transformada. O que acontece? Gente, muitas pessoas na igreja são assim. Ela quer uma transformação corpórea, mas não quer uma transformação de alma. Alma é intelecto. Alma é entendimento, é pensamento. Então ela quer uma transformação corpórea e ela quer alcançar uma transformação espiritual, porque ela entende que ser crente tem que se vestir como crente e tem que andar em espírito. Mas que jeito que você quer andar em espírito se a sua mente não foi transformada? E que transformação é essa corpórea se a sua mente não entendeu por que é que você tem que parar de andar assim? Eu não estou dizendo que crente pode andar do jeito que o mundo anda, não estou dizendo isso, eu prego aqui, vocês sabem disso. Eu prego que o mundo tem uma forma de vestir, crente tem outra forma de vestir. Espelho de pessoas do mundo e espelho de crente são diferentes. O espelho de uma pessoa que não é crente, ela olha para o espelho dizendo assim, o que as pessoas vão pensar sobre mim? Será que eu estou elegante? Será que eu estou sexy? Será que eu estou chamando a atenção? O espelho de crente é diferente, ele olha para o espelho, ela olha, os dois, homem e mulher, tá? Olha para o espelho e fala, peraí, eu estou me vestindo como um salvo bendito no Senhor Jesus? Se Jesus me ver assim, Ele vai se agradar? Se eu for para a igreja com essa roupa, eu não vou chamar a atenção de ninguém? Crente tem um jeito de se vestir, sim! Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, você só alcançará o seu corpo transformado e o seu espírito alinhado com o Espírito do Senhor, quando, em primeiro lugar, a sua mente, o seu entendimento for transformado. Renovação da vossa mente. Acontece que ele dá o princípio, renova a sua mente, mas ele também apresenta como fazer isso, a possibilidade de você fazer isso. E qual é a possibilidade que ele dá? Não vos conformeis com esse. O que significa com isso? Significa, não traga a cultura imperial do mundo para dentro da igreja. Olho por olho, dente por dente. Eu aprendi assim, eu cresci assim. Gabriela não. Não traga isso por dentro da igreja. No meu tempo, pastor, quando falava isso comigo, o pau quebrava. Tá bom, mas não é mais o seu tempo, você estava vivendo o tempo do pai agora, queridona. Acontece que nós queremos trazer a cultura imperial do mundo para dentro da igreja. E Paulo está dizendo assim, quando você renova a sua mente com a mente de Cristo, você não se comporta mais conforme o mundo se comporta, ou seja, você não traz a cultura imperial do mundo para a igreja, você leva a cultura do reino de Deus, que está na igreja, para o mundo onde você está inserido. Ser luz e ser sal da terra. Ele está dando como fazer isso. Pastor, uma pergunta que eu posso fazer aqui para nós. É possível alguém viver na igreja a vida inteira e não ser transformado? É ou não é? Está com medo de responder que sim? É possível sim. É possível, pastor, eu estar na igreja há tanto tempo e ainda não ser transformado? É possível. Quem consegue me transformar é o Senhor Jesus. A transformação está em Cristo Jesus. Mas o passo que te leva a essa transformação não é de Jesus, é seu, é meu, é nosso. Sou eu que tenho que caminhar com os meus pés para o lugar de transformação. Você está me entendendo? Alguém está aqui comigo hoje? O lugar de transformação já está em Cristo, foi na cruz do Calvário, ali Ele pagou todo o nosso preço. Tudo está em Cristo Jesus. Mas eu tenho que me mover a este lugar de transformação. Quando eu entendo isso, é isso que Paulo está explicando. Não vos conformes com este mundo, com esse presente século. Ele está dizendo em outras palavras, parece difícil ter a mente transformada, mas quando você entende que você tem que caminhar até a cruz de Cristo, você vai compreender que a sua mente será renovada. Você não pensa mais como pensava outrora. Outrora a sua mente condenava muitas coisas, hoje a sua mente não condena mais, porque senão você estaria perdido. Você seria o primeiro a ser condenado. Outrora você podia olhar para todos e você querer resolver tudo à sua força. Hoje você até pensa nisso, mas você fala, não ajo mais assim, porque não vivo mais eu e Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu sou uma nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, eu entendi que não sou mais órfão, eu sou filho e o Pai me deu um lar e um estilo de vida.
Tem alguém comigo essa noite que pode só levantar as mãos e dizer: eu sou filho, eu sou filho. O Senhor está levando essa casa, essa igreja, eu e você, para um outro nível de entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Eu não tenho a menor pretensão de ser mestre e ser melhor do que ninguém. Eu acho que eu sou mais pecador que todos vocês. Mas eu quero dizer uma vida prática, quando nós entendemos que o que nós sabemos não vale nada, longe de Deus. Nada, nada. Versículo 3, pastora, mas vamos acabar agora. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que. Olha só, para de pensar só no seu próprio umbigo. Aqui não é lugar de você pensar primeiro em você. O mundo ensina primeiro eu, depois os outros. O reino é diferente. Na mesma proporção que você pensa sobre você, pensa sobre o próximo. Cultura de reino, meu irmão. Cultura de reino, paternidade, filiação. O Pai está nos ensinando essa noite. Trabalhe isso em você. Quando você pensar sobre você, fala: peraí, eu tenho que pensar sobre o próximo também. A vida vai ser mais suave, a vida vai ser mais leve. Perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos. Percebe que à medida que o Pai transborda sobre você, é você que fecha e aumenta a torneira? Percebeu isso? As bênçãos e a benevolência do Pai sobre a sua vida, quem fecha e abre a torneira é você. E como funciona isso? Conforme você abre para o outro, a torneira é aberta sobre você. Eu perdoo o outro, perdão vem sobre você. Eu pensei sobre o próximo, eu estou pensando sobre mim. O Pai já pensou sobre você. Não precisa nós perdermos tempo demais pensando sobre o que eu quero. Continua a leitura, pastor, do versículo 3. Pelo contrário. Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Pelo contrário, pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Lê o versículo 4, pastora. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, Olha só. mas nem todos os membros têm a mesma função. Pode ler. Versículo 5, para nós terminarmos. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha só que coisa linda. Para terminar, para fingir que estamos acabando, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Agora eu vou acabar mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 1, versículo. Eu falei que tem mensagem, que tem texto para anos aqui, a gente pregar muito tempo, tá? Sobre filiação, paternidade. E vai ter. Vai ter. Eu quero te pedir uma coisa em nome de Jesus, enquanto você está abrindo aí. Pode continuar procurando. Abra o seu coração. Tudo que o pastor está pregando aqui não é sobre você, não, nem é sobre mim. É sobre ele. Porque dele, por ele e... Você sabe falar esse versículo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E se são todas as coisas, a ele, não a mim. A ele, a glória. Não a mim, a ele eternamente, não a você, é a ele toda a glória eternamente, e amém. Isso é doxologia, meu irmão. Eu estou amando você e estou amando Jesus ainda mais a partir de hoje. Eu falo assim porque é meu jeito de falar, gente. E eu vou falar uma coisa para você. Quando eu termino de fazer o sermão, eu ajoelho sobre a palavra, eu falo: Senhor, gera em mim essa palavra. Então, se está doendo em você, também está doendo em mim. Outra coisa sobre culto. É errado você chegar aqui e falar: nossa, que culto bom, viu? Que culto gostoso, viu? Quem é você para falar que o culto é bom, o culto é gostoso? O culto não é para você, não é sobre você. O culto não é sobre mim. Você tem que vir aqui e voltar para casa: eu não senti que o culto estava bom hoje. O culto não é almático, não. O culto não é sobre eu, o culto não é sobre você. Pastor, eu não estou sentindo de ir para o culto hoje. Quem falou que você tem que sentir para vir para o culto, meu irmão? Você tem que ter vontade. Culto é serviço.
Então, se o culto foi bom ou se o culto foi ruim no seu ponto de vista, pouco importa. O importante é que você cumpriu com o seu papel, você adorou, você serviu a Jesus, e para Deus o culto foi bom. Para Deus o culto chegou como cheiro bom, suave e agradável. Então, o seu culto surgiu efeito. Eu quero mais é que a palavra me confronte, me transforme. Mateus capítulo 7, versículo 1, pastora. Mateus capítulo 7, versículo 1, para nós encerrarmos. Não julguem. Olha só, não julgue para que vocês não sejam julgados. Vai lá, versículo 2. Com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Leia mais, até o versículo 5. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está sobre o seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe-me que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A palavra que aparece aqui, a expressão cisco no olho do teu irmão, ela está dando a entender de que, por que você está reparando o pensamento do teu irmão? As palavras que o seu irmão está pensando em falar ou dizendo através de ações e gestos. É isso que está dizendo. E a expressão que está falando da trave no seu olho, ele está dizendo, enquanto você está pensando, olhando e criticando o que o seu irmão está falando através de ações e de gestos, você não está reparando as suas ações e o seu estilo de vida. É isso que Jesus está falando. Então, antes de você julgar o que o próximo está dizendo, pensando ou fazendo, pense sobre você. O que você está fazendo para Deus? O que você está servindo? Como você está servindo? Como você está adorando? É isso que Jesus está falando. Se você fizer primeiramente isso, aí você entendeu como é prestar um culto ao Senhor. Fique de pé comigo. Você tem certeza que você é filho ainda? Vou repetir. Você tem certeza que você é filho? Escuta aqui, filhos. Quando você era criança, que você cometia alguma gafe, seu pai não te corrigia? Alguém aqui, filho, cresceu sem correção? Cresceu, Warner, sem correção? Você tem uma cara de que cresceu sem correção, Warner. Seu pai não corrigiu você não, né? É. A correção dos pais é em amor. Por que o nosso pai, que é perfeito, não iria nos corrigir, gente? Quanto mais tempo, quantos mais dias você quer viver sem entender qual é o seu lugar na relação? Quantos dias mais? Lembra quando o filho pródigo foi embora, o que o outro filho falou para o pai? Ah, aquele seu filho, aquele bastardo, aquele e aquele. O que o pai falou para ele, o mais velho? Ei, meu filho, você não entendeu ainda o seu lugar. Independente do outro, entenda quem você é, meu filho. Aí o pai mostrou para o filho tudo e falou, olha, tá vendo tudo isso aí? Não é meu? É. Tá errado, filho. Tudo que eu tenho é seu. Eu encerro essa mensagem de hoje dizendo para você, o Pai está nos dizendo essa noite, tudo isso é teu. Essa comunidade que você está inserida, que nos seus piores dias já te acolheu, e dias ruins ainda poderão vir, nós não estamos isentos. E acredite, essa comunidade vai te acolher. Valorize isso, foi o Pai que te deu, isso é teu. Eu sou propriedade para dizer isso, eu perdi minha mãe e minha irmã nesse país, e vocês me acolheram. Já tive dia de escassez que vocês me sustentaram, e o contrário foi bem verdade.
quando nós entendemos qual é o nosso lugar, qual é o nosso espaço. Filhos e Pai, fica mais leve, fica mais suave. O Pai está nos convidando hoje para viver uma intimidade de pai e filho.